Hum. Então está sendo gravado mais um Hangout. E eu comecei antes de vocês chegarem, na verdade. Ah, na verdade, não a gravar, mas eu comecei a ver as tarefas de vocês. Uhum. E daí aqui eu já separei algumas coisas pra falar no geral, assim, um feedback geral de todos os desenhos, né? Mas eu vou um por Tá, um, assim, vendo o que a gente podia melhorar. tá. E daí, esse aqui, em especial, eu comecei porque eu acho que foi o que eu achei o melhor, assim. Daí é mais fácil de corrigir, né? Então, Uhum. Uhum. o que eu senti falta foi definição no peso da linha, certo? Tipo, Tá. o como priorizar a tua linha num lugar que a gente quer chamar atenção. Então, por exemplo, aqui eu vejo muita informação e muito contraste nessas duas regiões aqui, certo? Tá. Que são coisas que nem definem o peixe do jeito que ele é, né? Na verdade, é tipo um detalhe, assim, algumas coisas que não percebe muito. Não que tu não precise finalizar isso. Mas, por Uhum. exemplo, essa região aqui, essa aqui, né? Tá muito fraca de detalhe em comparação com as nadadeiras dele, né? Tá. E é isso aí. Mesmo é o peso de Tá. linha e a quantidade de detalhes que tu põe. Daí eu peguei e desenhei por cima aqui, certo? Ah, beleza, beleza, beleza. Ó, então aí tu já vê que parece muito mais um desenho mais finalizado, né? Uhum. E uma das coisas que eu reparei também é como tu tá distribuindo a rachura ali não tá me convencendo muito de algo ser natural, né? Então Tá. acho que tu tem que escolher melhor os pontos de onde essa rachura tá começando. Tá. Por exemplo, aqui nesse peixe, eu vi que ele tem esse padrão de escamas, todo ele aqui, né? E daí tu só pegou dois pontos ali. Então acho que Uhum. ficou. E eles nem tão conectados entre si, assim, sabe? Eles não fecham uma ideia de uma geometria ali, certo? Tá. Então eu botei um pouquinho mais aqui em cima, certo? Tá. Porque Beleza. justamente ali é um contraste bem nítido, assim, quer dizer, não nessa foto, mas a gente sabe que é um Uhum. contraste bem nítido de onde começa e termina os negócios ali, né? E outra coisa que eu reparei foi que aqui em cima tu fez isso aqui legal, ó. Tu abstraiu toda aquela informação e tu fez justamente o que interessa, que é o design daquilo, certo? Uhum. Só que daí lá atrás, não. No rabo. E daí, tipo. E na verdade, fundamentalmente, eles são a mesma coisa, né? Se tu perceber, assim. Uhum. Então, essa solução que tu encontrou aqui, tu poderia ter repetido ali, Tá. certo? Então, foi o que eu fiz aqui na minha correção, sabe? Tipo, fiz de uma Uhum. maneira bem rápida, assim, né? E. Mas não precisa ser um negócio perfeito, exatamente o que tá ali na imagem, né? É Tá, só beleza. transmitir aquela ideia. E daí eu acho que tu Uhum. resolveu melhor aqui em cima mesmo. Tá. Essa ideia desses fiapos, assim, né? Na Uhum. nadadeira dele. Uhum. Que eu ia dizer? Toma cuidado também com isso aqui, ó. É coisa de acabamento de desenho mesmo, certo? Tipo esses Hum. buracos, assim, certo? Não é um negócio muito legal, assim. Parece que. Não quis desenhar ali, certo? Esse tipo de coisa, assim. Aonde? Onde isso? Aqui, ó. Essas regiões. Tá conseguindo ver? Você quer Hum. dizer porque eles não estão conectados, é isso? Não sei se. Eu O- acho que talvez seja. É que eu conheço artistas que fazem isso e deixam aberto e resolvem, né? Mas, por exemplo, aqui eu acho que Ah, tá, 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 tipo, tá. não tá ligado, sabe? E a gente sabe que eles Tá. são, por mais que isso aqui esteja na frente daquilo, Uhum. eu resolveria mais assim, ó. Dando uma Tá. transição melhor na linha, certo? Beleza. Não, tranquilo. Aham. Daí foi o que eu fiz mais ou menos ali, ó. Ah, tá, tá, tá. Uhum. Tá. Certo? Beleza. Quando Uhum. tem, a Na, na, gente tem a na, junção na- de planos, assim, geralmente isso acontece. Outra coisa que eu fiz aqui.
Ah, é. Eu percebi que tem uma luz aqui, ó, Aham. nessa região. E daí, nessa região aqui. E daí eu indiquei ali, ó, de leve ali, ó. Tá. Aquilo ali. Ah, e também, eu tinha feito aqui, mas eu acho que eu apaguei. Eu acho que, já que ele é todo de, ele não tem um padrão de pele muito interessante, né? Tirando as escamas ali que a gente pode usar. Eu pensei em usar como recurso o que a gente entendeu sobre luz e sombra, né? Pra dar um pouquinho mais de tridimensionalidade pra ele, assim. É isso que eu ia pedir pra você me ajudar mesmo com a sombra. Daí aqui nesse caso, a gente poderia até indicar a sombra um pouquinho assim, ó, na escama, né, também. Ah, tá. Legal, legal. Isso funciona legal. Essa aqui, como tá lá atrás, a gente pode pôr assim, certo? Uhum. E aqui assim, ó, a gente tem, ele é uma coisa super smooth, suave, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem esse plano, se a gente separar mais ou menos aquelas ideias que eu tinha falado de orgânico para estrutural, estrutural para orgânico, né? Uhum. O que eu consigo ver aqui é que a gente tem isso, isso e isso, certo? Tridimensionalmente falando, assim, de Uhum. maneira bem rudimentar. E daí eu vou escolher esse plano aqui bem debaixo para ser minha sombra, que é o que eu tô fazendo aqui, ó. Tá. Beleza. Daí, essa é minha sombra, beleza? Tá. Daí, agora, se a gente quer deixar esse desenho, assim, daqueles que, tipo, tu mostra pra tua mãe e tua mãe diz assim, nossa, quanto detalhe, nossa, que bonito. Ah, eu não sei fazer isso, eu não tenho talento pra isso. Eu ouvi isso essa semana, porque eu tô aqui em Santa Maria, né? Aham. E daí... Você tá ouvindo bastante isso. Nossa, eu não consigo fazer isso, não sei. É cheio de detalhe, não sei o que. Tá, mas. Parando de imitar gente velha, a gente podia aproveitar que tu tá usando uma mídia. Uma mídia digital, né? Uhum. E dar uns highlights aqui, né? Acho que ia ser massa, peraí, ó. Vou pegar aqui, fazer isso aqui, ó, dar um tomzinho pro desenho inteiro. Tá. Um pouquinho mais. E daí agora eu vou pegar o meu branco, e o meu branco vai ser justamente esses planos aqui, ó, dessa região aqui, ó. Uhum. Então vamos pôr um pouquinho muito forte. Evidenciar esses planos que estão virados para cima aqui. Ah, tá. Bem de leve. Beleza. Só para criar um legal. destaque nessa região, certo? Tá. Daí se tu quiser pôr em todo ele, assim, pra parecer mais molhado, sei lá. Uhum. Que na real, ele tá todo debaixo da água, não tem como ele Sim, parecer ele tá muito todo molhado. Mas esse aqui, ele tava dando um salto na hora. Ah, tá, entendi. Mas é por aí, ó. Daí a gente pode Tá. até pôr mais uma camada de tom aqui. Ó, não é muita coisa, certo? Mas faz Tá. toda a diferença. Não, sim, ficou muito legal. Ó, então a gente saiu daqui, que é um desenho que eu percebo que tu resolveu bem tridimensionalmente, eu acho. Porque senão eu não conseguiria pôr esses detalhes, certo? Sim, Não sim. conseguiria trazer nesse ponto aqui do desenho. É que eu tô bem preocupado com a questão do volume ainda, porque se eu for me preocupar também com deixar bonito, Sim, eu acho que eu vou ficar frustrado e não vou terminar nada. tem toda a razão. Porque eu fiquei tentando arrumar essa coisa de sombra, eu fiquei muito tempo, cara. Muito tempo. Eu não saía do lugar. Mas a sombra depois é eu assim, tento ó. resolver. A sombra Não, mas acho que a tua dica foi boa, porque você não fez muita coisa e ele ficou bem legal. Então é aquela coisa assim, tipo, cada mudança de plano vai ter um tom diferente, né? Então se a gente escolheu, por exemplo, um grupo de planos
esse aqui, que tá virado para baixo, né? Uhum. Esse aqui. Todos os que começarem para achar para aquele ângulo ali, a gente vai botar sombra, certo? E daí vai facilitar a nossa beleza. vida. A gente não vai ficar, tipo, parte por parte do desenho, tipo, será que aqui é sombra? Será que aqui é luz? Não, a gente resolve isso na hora, né? É que essa simplificada tua para 3 planos ajuda, porque quando eu tava tentando fazer, eu tava querendo colocar, sei lá, uns 200 planos, mais ou menos. Não. E aí, putz, cara, tava muito cagado. Não, daí tu vai começar a entrar numa aula de pintura digital e não numa aula de desenho, sabe? Uhum. E não é o que a gente quer aqui, né? Sim, a gente quer sim. mais a questão do desenho mesmo. Não, beleza. Então é isso aí. Tá. O que é isso aí? Por que não tá pintando? Dei uma salvadinha ali. Mas é isso aí. Vamos ver. Então nessa questão aí que tu falou, então, que tu tá preocupado em resolver a tridimensionalidade. Eu quero, então, ver mais isso aqui que tu fez aqui, ó. Uhum. O de cima eu acabei tirando o esboço. Esse aí eu deixei justamente pra você ver que é isso que eu tô fazendo, assim. Tá, beleza. É isso que tu tem que fazer, então... Uhum. Não, eu tô fazendo em todos eles, porque é com isso que eu tô tentando me preocupar direito, né? Sim, mas é isso aí que tu tem que fazer mesmo. E tu tá fazendo como? Tu tá fazendo, tipo, determinando o eixo e daí fazendo as control lines, ou... Eu meio que tento acertar a forma geral dele e daí tridimensionalizar ela. Tá, pode ser também. Entendi. Tipo, aqui, daí... tá, então ele é assim. Isso, exatamente, isso aí. É um jeito de fazer, tá valendo. Então, mostrar mais isso nos teus desenhos mesmo, certo? Tem mais o que? Umas 3 páginas aí, né, pra gente fazer. Isso, eu nem tava fazendo ainda o que era pra fazer lá, que é separar fazer layout e tal, porque eu não tava conseguindo acertar o peixe. Aí eu falei, não adianta nada eu acertar o layout e não acertar o peixe, né? E aí eu comecei a treinar os peixes e tem um monte de coisa que eu nem mostrei aí porque tava muito ruim. Esse aí foram os últimos que eu fiz que eu acho que estão mais acertadinhos. Assim. Então, sim. Então nesse caso aqui, já que a gente não vai entrar tanto em finalizar, mas a gente ainda consegue jogar o volume com a sombra, né? E daí esse aqui, por exemplo, pra mim, ele tá muito bem definido aqui o que é sombra e o que é luz, né? Isso ajuda a gente entender uma transição melhor ali. Eu acho que tu podia ter usado isso como referência, não sei se tu acabou usando isso no teu processo. Enfim, dá pra gente pôr sombra ali justamente observando esse padrão e deixar ele mais tridimensional, só com essa adição de um tom, certo? Eu acho que ele funciona melhor assim. Não, ficou bem legal, né? Tipo, não é muito trabalho, certo? É só a gente identificar, alternou o plano pra esse lado aqui, eu quero sombra. Beleza? Então, é isso aí. Ele tem algumas nuances ali, mas vamos por partes. Eu vi que ele ficou com a cabeça meio larga e tal, mas enfim. Não, mas eu acho que tá válido ainda. Aqui também, né, faltou na dele ali. Acho que é legal tu pôr, acho que ajuda a tu entender o eixo que ele tá, uma coisa do tipo. Não, mas é que eu tinha feito. Será que no arquivo não foi? Não aqui. Não, mas eu terminei. Deve ter ido com algum erro. Ou eu fiz besteira. Não, acho que eu colei a imagem por cima aqui e daí talvez cortou. Pode ser, Não, porque eu fiz sim. Tá, beleza. Então, my bad. Ali, acho que ele tá ali, quer ver, ó? Dá o zoom out aí. Eu acho que o rabinho tá ali do lado do peixe na outra página. Na página da esquerda. Tem um fiapinho ali, ó. Talvez seja ali o rabinho dele, ó. O peixe do meio da página da esquerda. Mas acho que não. Não, devolve, não tem problema. Mas então é isso. Se tu não quiser levar, tipo, por exemplo, tanto no peso da linha, e quiser fazer estudos mais simples,
eu gostaria de ver pelo menos um tom, assim. Tá. Não, eu vou tentar agora. Eu tava primeiro tentando me achar em acertar, sei lá, o volume pro peixe ficar meio tridimensional. Agora eu acho que eu vou tentar mexer com linha e tentar deixar a finalização um pouco mais bonita, assim. Sim. Pois é, esse aqui parece que fez só veio só a finalização, né? E daí... Esse foi o primeiro. Oi? Não, é que tem todo o esboço, é que eu tirei aí mesmo, eu deixei só a layer de finalização. Sim. Bom, e ele ficou com a bunda bem alta, né? Pois é, isso aqui que eu indiquei aqui nessa linha vermelha, né? Pois é. Esse Porque aí foi o primeiro que eu achei que ficou meio acertadinho, assim. A forma dele na posição dele ali, dá pra entender legal aqui, que é tipo... Opa, peraí. É um negócio indo pra lá, certo? E daí aqui ficou um negócio bem diferentão, assim, então... Pois é, a linha ficou diferente. Né? Ficou tipo, não que eu esteja dando bola pra te realmente imitar a referência, mas eu acho que aqui nesse caso, já que ficou tão diferente, olha, você tem que ver o que tem que pôr ali mais ou menos o que tu tá vendo, certo? E, cara, daí aqui eu percebi que nesse peixe, a imagem aqui não ajuda muito, mas, né, fazer o quê? Deixa eu apagar isso. Tu consegue perceber a quebra da escama dele aqui, ó? Quando eu digo quebra, é a alternância de plano. Ah, tá, Certo? Ela é mais plana aqui em cima e aquela mais baixa, né? E daí, isso eu acho que é um negócio que faltou no teu desenho. Ah, tá, ele ficou meio rolição, né? Justamente porque tu não indicou essa quebra desse contraste aqui, dessa alternância de planos. Então, por exemplo, esse trabalho de rachures que tu colocou aqui, que na verdade é um negócio que tá na sombra ali, a gente não viria tanto também, eu indicaria mais aqui, ó. Sei lá. E daí, eu botaria umas justamente nesse sentido aqui, e evidenciaria bastante no meu desenho essa alternância, ó. Tá. Mostraria ali que nesse lado as rachuras estão começando a ficar assim, ó. Ah, beleza. Tá. Nesse sentido, né? Ao invés de pôr ele todo aqui, assim. Eu acho que dava pra ficar um pouquinho mais estrutural aqui. Mostrar mais essas quebras. Justamente botando mais linhas. Ficou legal essa parte aqui. Gostei. E que mais? Ah, tá. Eu tinha visto aqui, ele é mais cheinho aqui, o olho. E eu tô falando isso porque do jeito que tu colocou aqui, parece que ele tá numa posição diferente do que ele tá ali na foto, certo? Beleza. Tá, tudo bem, não tem muito migué isso aqui. Mas daí, essa linha que tu fez aqui embaixo, que eu sei que tem ali, ó, eu consigo ver uma rugosidade, alguma coisa ali. Eu acho que ficou estranho ter feito assim, meio... falhadinho. Principalmente perto do olho, porque parece que ele tem cílios daí. Certo? Daí toma cuidado com isso, assim. Sei lá. Tá. Fazer uma olheira nele. Parece uma tartaruga agora. Pior. Só fechar aqui, ó. Sei lá. Mas tá massa. Beleza. E eu me lembro que eu corrigi esse desenho em aula pra Vitória, eu acho. Ela fez a mesma referência. E uma coisa que eu fiz foi justamente questão do tom, né? Então, peraí, deixa eu ver aqui. Só pra parecer um pouquinho mais tridimensional. Sempre, né? Todas as minhas coisas que eu falo, assim, correções, são sempre com essa intenção de fazer parecer mais tridimensional o desenho. Sim. Possível. É isso aí. Daí eu acho que até um outro tom aqui, assim. Pra gente indicar justamente melhor aquela quebra que eu tinha falado, né?
Aham. Então, por aí, ó, só pra... E daí, aquele trabalho de linha, né? Tipo, acho que a gente tem que pensar um pouquinho melhor. Por exemplo, a gente não... Como artista, a gente não consegue pôr tudo numa imagem, certo? A gente só Sim. tem linha e tom pra essa aula. A gente não tem a pintura em si, né? Uhum. Cores de água 4. Então, por exemplo, quando tem uma quebrinha assim, tipo no negócio ali, que pode ser até um negócio bem liso. Na verdade, a gente vai mostrar isso, certo? Tá. Salientar o negócio, né? Exato. A gente tem que mostrar isso de uma maneira que reforce, né? Porque a imagem ali, ela tem todos os recursos que tem de Sim, cor sim. e detalhes e tal, mas a gente só tem isso, né? Então como é que a gente vai mostrar? A gente vai Legal. exagerar algumas coisas, certo? Tá. Pô, ficou bem legal essa boca aí. E não fiz muito, certo? Só Não, é verdade. só... tem um plano ali que eu tenho que mostrar, então eu preciso mostrar isso mesmo, certo? Tá. Então, essa linha aqui não valeu a pena. Mas, é por aí. Por aí. Tá. Tá no caminho certo, é que tu tinha feito bem legal esse aqui, ó. Essa questão do nadeira, né? E aqui tu cagou no patê. Certo? Aqui, embora a perspectiva esteja indicada de maneira correta, eu acho que a gente podia ter colocado um pouquinho mais de esforço em indicar aquele design ali. Tá. Não é muita coisa. Já ficou um pouquinho mais parecido, né? Tá. Enfim. Daí a mesma coisa para aquela outra nadadeira lá atrás. É isso aí. É praticamente uma aula particular para vocês hoje. É verdade, pois é. Não mandam umas tarefas, problema dos outros. Esse aqui. Parece legal pra mim. Esse aí, em todos os outros eu tinha feito isso aí antes de finalizar, sabe? Sim. Eu saquei. Esse aí eu deixei na estrutura pra você ver como é que eu tava fazendo. Massa. Não, massa. Tá bem massa. Eu consigo entender a tridimensionalidade dele aqui. Tá funcionando legal. Talvez algumas formas a mais podiam ter sido colocadas bem sutis, assim. Tipo, por exemplo, essa transição aqui, ó. Tá vendo? É verdade, A gente podia... É mais alto, isso. E daí fazer isso aqui, ó. Que isso é bem importante, a gente... Bom, o primeiro sketch seria isso aqui que tu fez, né? E daí depois achar, onde eu posso coletar mais informação da tridimensionalidade desse objeto, desse animal, né? Sim. Então, seria mais esse estágio aí. Beleza. Esse desgraçado aqui. Essa referência eu vou tirar, é muito ruim. Nossa. Mas tem o demo lá, né? Mas é muito ruim. Não dá pra ver nada. Que mais pra bunda dele ali mistura tudo. Né? Sim. Então, aqui eu tenho o demo lá, né? Então, acho que dá pra ficar bem evidente a ideia dos planos. E daí, pra pesquisar isso aqui, pra estudar isso aqui, eu recomendo que tu ponha esse eixo aqui também. Tá. Que se ficar só assim, vai ficar muito tipo, só jogando umas linhas e não te dá uma verdade. posição muito correta. Que é exatamente o que tá acontecendo aqui na imagem, né? Né? Mas ficou legal, cara. Ficou legal. Mas... é verdade. Com as linhas verticais ele ajuda bastante. Exato.
Porque aqui, tu, na verdade, tu tá jogando só com uma dimensão, né? É verdade. Então, daí tu não tá desenhando ele tridimensionalmente. Sim. Claro. Mas eu consigo entender porque tu fez algumas coisas de volume de plano ali, ó. Sabe, como se fosse uma fita. Isso aí eu até inventei, eu acho. Eu acho que não tem na referência. Não tem, não. Como tinha ficado muito bagunçado, Sim. eu fiz assim pra ficar um pouquinho mais claro. Não, tá certo. É isso aí. E daí, aqui, cara, eu não entendi. Essas control lines são pra cá, assim? Ah, tá. Mas eu acho que vendo daqui, eu acho que seria Faria o algo contrário. mais assim, Tá. ó. Já que a gente tá conseguindo ver um pouco da frente dele aqui, né? Ah, verdade, tem razão. Sabe, então... Mas, sim, eu entendo que o que tu fez... que eu acho que no meu desenho eu baixei ele mais, né? Então, por exemplo, se tu baixou ele mais aqui, ó... Tá, vou considerar essas linhas aqui. Mas daí, essa parte de trás não pode ficar assim. Ela vai ter que começar a ficar assim, ó, um pouquinho mais assim. É verdade. Tem razão, né? Compreendo. Daí a nossa linha central aqui. Mas é por aí. Certo. Pô, põe um drop shadow lá pro Tata. Tá. Fica legal. Pode deixar. Fica legal, ó. Vou tentar. É difícil. Não, é verdade. Nesse caso é bem simples mesmo. Esse aqui eu botei bem embaixo e daí tudo que eu fiz foi, na verdade, meio que repetir a silhueta, né? Sim. Então... Tá, beleza. A maior parte do tempo eu faço isso. Só repito a silhueta. Ninguém percebe. Mas de fato ele dá um efeito mais interessante mesmo. Porque justamente a ideia é que... Eu gosto de falar isso porque é a ideia lá dessa segunda aula, eu acho. Que é a ideia de overlapping, né? É verdade. Então, só que daí, na verdade, não é de um objeto sobre um outro. Na verdade, um objeto sobre a sombra dele mesmo, né? Porque é curioso, mas a sombra ajuda na tridimensionalidade do objeto em cima, né? Sim, exato. Porque ela tá em cima de uma superfície, né? Então, é isso aí. Au! Overlap, eu vou escrever aqui. Bem didático. É todo o objetivo da aula, né? Mas enfim. E esse aqui, cara... eu acho que tem uns planos diferentes do que tu fez aqui. E talvez a gente precisasse de mais algumas linhas. Esse aí eu tive bastante dificuldade para acertar a dobra do corpo. E ele ficou com uma cara de peixe genérico, né? Ele não ficou com a cara do peixinho ali de referência. Tudo bem. A cara do meu demo lá que eu fiz ficou com uma cara de outro peixe. Não é um peixe genérico, mas é outro peixe. Então... tá. Existem mais alguns planos aqui que eu acho que tu tá perdendo. Ó. Tá vendo... Nossa, é muito sutil assim, mas... Tá vendo que tem uma nuance aqui? Sim. E daí tem outra aqui, ó. E daí tem outra aqui assim, ó. Tá. Então... Daí quando tu faz a tua linha aqui, tu faz só isso aqui. Daí tu pode estar cometendo um erro, certo? Beleza. Embora tu esteja descrevendo Sim. a posição geral, tu não tá identificando o que é aquele objeto, né? Beleza. Aqui eu vi agora que ele tem essa inclinação aqui. Certo? Então, acho que ajuda no efeito dele tá dobrando. O meu ficou muito redondo, né? É muito reto, né? Na verdade, aqui nesse... sim, a dobra, sim. Muito redondo, ficou muito perfeitinho. Isso, ele ficou... porque exatamente eu tava acompanhando as elipses em vez de quebrar ela em mais um plano. Não, ele é bem assim, tá, legal. E daí aqui a gente tem um eixo... Beleza. Complicado, né? Isso aí é bem dificinho, né? É bem difícil mesmo pegar isso. Mas eu nunca falei que ia ser fácil. Verdade. É verdade. E a parte de trás ali, o rabo dele depois, o rabo mesmo, você achou que tá
Tá bem descrito ali Vamos ver. Achei sim. beleza. Eu acho que tu capturou a pose legal, assim, até. Só tu viu pequenas coisas, assim, que ajudam a não. dar um gesture melhor pro negócio. Sim. Não, faz toda a diferença mesmo. Até porque às vezes o meu peixe ele fica muito roliço, né? E eles são meio estreitos, na verdade, né? Entendi. Então leva em consideração essa divisão aqui que a gente achou beleza. aqui, ó. Sim, vou fazer isso sim. 3, daí se a gente estivesse vendo ele de frente, seria um negócio assim, né? Isso, aham. E daí a gente põe aqui o olho. É bem Fechou. assim. Vocês viam. Como é que é o nome daquilo? Gloob Gloob? Exato! Eu achava muito bizarro. Eu ficava tipo, como é que a pessoa. É só uma cabeça. Adorava aquilo. Eu também gostava. Passava pingo lá. Passava pingo, exatamente. Passava pingo. Por isso que a gente é desenhista hoje. É. Não, mentira, um monte de gente. Não, é só desenhista mesmo. Eu lembro. Tá. Mas é isso aí, dos teus eu tenho isso pra falar. Tá, beleza, eu vou estudar aí essa partezinha. Beleza, eu vou até... E você não precisa mandar a foto, né? Porque ou você tem como mandar? Eu vou dar aqui um Merge Layers. Isso, e posta no grupo lá. Pra mostrar que eu trabalho. Isso, exatamente. E daí... vou pôr aqui, ó, chique, ó. Peraí. Tá sendo gravado isso de qualquer jeito também, né? Correções. Beleza. Que acho que é março, né? Março de 2018. Março de 2018, finalzinho de março. Isso aí. E é sexta-feira santa, né? É verdade. E daí a gente tá estudando peixe, tá né? trabalhando no feriado, cara. E a gente tá estudando peixe, né? É verdade. A gente não pode estudar costela hoje. Costela hoje não rola. Ai. E esse cara aqui, Coridoras, nunca ouvi falar. Um peixinho de fundo de aquário. Ah, tá. Tem bem cara mesmo. Mas enfim, bem legal o layout. Eu gostei bastante do layout mesmo. Eu curti que tu organizou aqui justamente, esses são mais sketches mais rápidos, né? Esse tem quantidade de detalhe X, esse tem quantidade de detalhe Y. Ficou bem legal a página. Ficou bem legal. E daí falando sobre isso, antes de começar a falar dos desenhos em si, eu ia dizer pra tomar cuidado com isso aqui, ó. Quantidade de informação que tu tá colocando nessas coisas atrás do desenho, né? Eu me arrependi, por isso que eu pintei de lápis depois. Ah, tá. Daí diminui o contraste, né? Mas, hein, tá ligado. Daí... Bom, então se tu tá ligado, eu vou meter a dar esse comentário pro finalizado. Acho que tá legal, tá parecendo bem finalizado o desenho. Mas, por exemplo, acho que tu tem que... Talvez... Isso aqui era da escama dele ou era uma pintura nele, assim? Ele é um peixinho pintado. Ah, tá. Essa espécie de coridoro dessa foto aí é a pintadinha. Eu acho que... eu acho que ficou muito homogêneo, do mesmo jeito, sabe? E... Quer dizer, não entendo. Até tá descrevendo aqui o volume, mas daí essa coisa homogênea meio que tira um pouco da tridimensionalidade dele. Mas no mais aqui, acho que... Não sei se tu curte jogar com peso de linha, mas eu acho que dá pra jogar um pouquinho mais. Justamente porque é mais ou menos aquele lance que eu falei do outro desenho lá do Greg. Tipo, a gente tem
muita informação aqui, muita informação ali, certo? Uhum. Muitos detalhes, assim. Então, por exemplo, essas rachuras que tu colocou mais pra trás, eu sei que estão lendo legal e tal, mas, por exemplo, talvez fosse melhor a gente tirar elas um pouco e daí manter o foco aqui na frente do desenho, certo? Entendi. A gente tem uma hierarquia de leitura, assim. Mas tá legal, as transições estão legais também. Esses aqui eu achei legal. Eu quis fazer sombra com a achura ali, daí por isso que ficou sim. poluído, acho. Uhum. Não, dá pra... Mas no caso das pintinhas, o que você faria? Você botaria só na cara mesmo? Eu botaria só aqui, só nessa região aqui. Não botaria nada lá atrás. Tá. Tipo, opa, não ficou o tom certo, peraí. Não ficou também, mas... Eu diminuiria bastante. E daí, aqui eu mostraria mais. Isso, daí, vai aos pouquinhos lá pra trás. E daí pra tu também não ficar... Por exemplo, essa parte inteira aqui, né? Tu pode fazer só aqui, ó. Indicar um ponto aqui e daí, eu entendi, o peixe todo é assim, certo? Ao invés de fazer em todo ele. Entendi. Daí algumas informações um pouco desnecessárias, assim. Na verdade, eu tentei fazer elas ficarem mais apagadinhas, mais pro final, mas não fui bem. Não rolou. Acontece. Não, tudo bem. Tá massa. Eu gostei. Esse aqui ficou legal também. Eu acho que no caso desse aqui, já que ele tem menos detalhes e tal, eu gostaria de ver um pouquinho de trabalho nos tons, assim. Tá. Isso aqui seria o lado dele, né? Vamos pintar tudo que for virado pra quem tá vendo a página, certo? E o que for virado pra cima a gente vai deixar em claro, assim. Eu acho que fica mais tridimensional. Entendi. Certo? Ficou legal esse negócio aqui. Parece que tem um polvo grudado na boca dele. Dá pra fazer um polvo mesmo ali, ó. Tá. Então era isso que Darwin quis dizer. Era isso? Não sei. Exatamente. Não sei. Não sei. E daí esses aqui eu gostei desse lance mais despojado, assim, digamos, né? Mas daí ia ser legal mostrar um pouquinho mais da construção deles também. Eu sei que tá ali. Tá. Mas eu acho que ficaria mais interessante. Mostrar isso aqui. Beleza. Pra valer mesmo como estudo, né? Negócio. Betas. Eu vou tirar essas betas das referências também. Mas eu ia desenhar de todo modo, eu gosto deles. Eu vou proibir, então. Você pode desenhar todas as coisas do mundo, menos betas. Beleza. Aqui nos betas, eu acho que faltou uma claridade melhor na linha. Isso aí é só esboção mesmo. Pois é. Então, basicamente, minha crítica faltou terminar o desenho. Tá certo. E daí... mas dava pra ter puxado algumas coisinhas mais pra cá, ó. Por exemplo, essa aqui, ó, ficou tangenciando com o corpo dele, né? Dava pra ter puxado mais pra cá, essa nadadeira. E daí... É algo assim, né? É isso mesmo. Mas eu tô entendendo como os planos estão virando aqui, mesmo sem a outra linha, né? Mas ia ser legal, assim, se tu fazer um estudo disso, assim, pra aula, ia ser bem massa. Eu ia ficar tão orgulhoso. Dos betas? Do rabo deles? Do rabo? Tipo aqui, ó, assim, ó, essas coisas, assim. Tá. Eu acho massa.
Uma vez uma aluna tentou fazer o betas, acho que foi a Ana, e daí eu não me lembro se eu corrigi em aula ou num hangout, mas vou falar aqui, já é uma informação extra, assim, eu sei que tu não fez aqui, e eu acho que era essa imagem aqui, tenho quase certeza que era essa imagem. E daí ela gostava muito de pintar e ela se perdia muito nos tons dela, né? Então quando tu for fazer essa imagem finalizada, é bem importante tu indicar os tons. Justamente pra eu entender o que tá virando pra baixo e o que tá virando pra cima, certo? Daí eu não sei aqui como é que seria, mas... É que eu acho que ele tá bem aberto. É, bem aberto. Eu sei, Bem mas retão. tu consegue achar referência pra mim, hein, rapidinho? Sim, só um pouquinho. Então. Beleza. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como é que eu te mando isso? Põe lá no grupo? Pode me mandar no Face mesmo, no chat do Face. Ah, tá, peraí. Deixa eu ver aqui. Agora eu tava pegando o seu Face aqui. Só um minuto. Nosso grupo. Presta atenção, né? Só um minuto. E essa semana está rolando Utopia. Ah, é verdade. É verdade. Deixa eu tentar achar qual foi aquele que eu desenhei. Acho que é esse aqui. É, agora no feriado, não, Luiz? É, sim. Não, começou hoje. É isso, a gente viu umas fotos lá, o pessoal fritando pra cacete. Fritando. Eu acho que é esse vermelhão aí, que é o dessa foto. É, não. Beleza. Bem estranha essa referência mesmo. Ô, que rabo estranho. É porque ele faz isso pra intimidar o outro. Ô, me intimidou. Achei muito feio. Coitadinho, ele é lindo. Não. Esse é aquele tipo de coisa, né? Tipo, não faz essa carinha de brava que fica feio. Esse tipo de coisa, assim. Mas, entendi, é bem plano mesmo. E esse aqui, essa nadadeira vem de cima, né? Aqui, acho que tem... Vamos destacar essa junção, sabe? Porque ela começa aqui, ó. Ela é conectada ali, né? Essa parte aqui, ó, é tipo... Certo? E daí a tua tá... Alô? Ah, voltou. Oi, voltou, Oi, nossa. Luiz, voltou finalmente. Tá. Entendi, Bom, tava gravando de qualquer jeito. Bom, mas aqui, Beleza. ó... A nadadeira, né? Essa que vem... Que tá nas costas dele. A gente podia... Ela tá indo lá pra trás, né? Eu tive bastante dificuldade de deixar isso claro no desenho. Não tem problema. O professor tá aqui. Não, mas... Pois então, eu acho que a gente podia resolver com o peso da linha aqui. Toma cuidado aqui também quando tu for finalizar. Eu sei que ele tem essa característica meio... Certo? Por exemplo aqui. Mas não é qualquer coisa, certo? E, por exemplo, é como se fosse pequenos... Se a gente vê, ó, é como se fosse pequenos planos ali. Fazendo isso aqui, ó. Caralho, olha. É isso aqui que tá acontecendo ali, né? Então, cuidado pra... Tu pode indicar isso 1 ou 2 vezes. E daí... certo? Tá, entendi. É aquilo ali, aquela ideia. E quem for ver vai completar a ideia pra ti, né? Então, toma cuidado pra isso. Eu percebo que tem aqui, ó, uma certa... Maçaroca. Umas mais grossas também, né? Entendi. Mas, enfim, aqui era esse o lance que tu tava com dificuldade, né? O que eu usaria seria pôr mais peso de linha nessa cauda. Tá. E aqui na nadadeira de cima, eu percebi que tu cometeu um pequeno erro de observação, que, tipo, ele tá indo todo assim, ó, nesse sentido aqui. Tá mesmo. E, na verdade, ele começa aqui, ó.
Ali, ó. Então, É. então ele vai ter isso aqui, ó. Uhum. Sim, sim. E isso vai ajudar, por exemplo, a tu identificar que essa nadadeira é assim e Tá essa certo. é assim quando tu for finalizar o desenho. E daí as Beleza. pessoas vão entender, são coisas diferentes. Uhum. E elas vão. E como essa aqui tá se sobrepondo a essa, as pessoas vão entender, tá, beleza, entendi a posição disso. Entendi. Certo. Certo. Cuidado pra não fazer qualquer coisa aqui, certo? Nessa região. E. Definir bem os planos, certo? Antes de começar a pirar nos detalhes dos betas. Eu vou proibir os betas dessa minha aula. Todo mundo quer fazer os betas. Então é isso aí. Vamos ver aqui. Esse aqui ficou bem legal, ó. E eu consigo ver isso aqui. Isso aqui é tipo a razão do meu viver. Mas é por aí, ó. Legal. Bem massa. Isso aqui depois, quando tu for desenhar a flor, vai ser uma barbada também. Vai ter flor? Sim, sou um cara sensível. Não, mas vai ter flor, é a próxima aula. Legal. Vai ter flor, plantas, e é uma das aulas que eu mais tenho dificuldade em ensinar o pessoal, porque essa é muito difícil de pegar. É muito complicado mesmo. E daí o que acontece... Mas não é uma aula que eu espero que as pessoas entendam naquela aula, certo? É um negócio que eu tenho que falar justamente ali, porque vai afetar todas as outras aulas. Mas é isso aí. Não tenho muito mais o que falar dos desenhos de vocês. Esses betas estão legais, mas toma cuidado, certo? Pra não pirar ali. Isso aqui tá massa também. Mais 10 páginas. Até amanhã. São 5. Não, beleza. Só não dormir que dá, né, Luiz? Só não dormir. É. Beleza. Vou salvar isso aqui também. Ficou legal? Beleza. Ficou legal até. Parece que eu ensinei alguma coisa. Vocês estão com alguma dúvida específica, assim? Não, específica não. Não? Acho que não. Tá. É que é difícil conseguir simplificar algumas coisas e é difícil lembrar que a gente pode alterar um pouquinho, né? Sim, que não precisa ficar exatamente igual a imagem. É bem do pessoal que está começando, assim, entender o desenho de maneira tridimensional, né? Às vezes a gente cai na armadilha de, tipo, querer fazer o desenho ficar parecido, né? Isso, E daí é mais ou menos, tipo, uma cola, tu tá colando o desenho, né? Mas é normal isso aí, essa dificuldade inicial. Por isso que lá naquela semana lá eu peço para o pessoal estudar um objeto simples, né? Para entender o processo. E daí depois a partir de referência. Mas tá indo legal, vocês estão indo bem. Fiquem... Beleza, valeu. Tá valendo o investimento. Então, só brincando. São mais 5 páginas. Um negocinho que eu vou aproveitar que a gente tem mais uns 10 minutos aqui. E um negocinho que a gente falou em aula, que eu acho que vocês deram uma erradinha, é a questão dos tons que vocês escolheram, né? Para os desenhos de luz e sombra de vocês, que ficaram muito próximos, né? Sim. Então eu vou aproveitar esses 10 minutos aqui e deixar gravado para vocês e todo mundo a ideia do... Ops, cadê? No Photoshop? Aqui. Do Halfway to Black. Beleza. Tá. E é uma explicação, assim, que um cara chamado Scott Robertson e todos os caras de Los Angeles usam. Então é tipo chique, certo? Mas eu já vi outros artistas que nunca deram bola pra isso e fazem isso muito bem.
Então a ideia do Scott Robson é tipo meio caminho para o escuro, meio caminho para o preto. Então eu tô aqui com esse brush preto e vou fazer uma escala tonal aqui pra gente. 10, 9, 8, 7. Bom, você sabe contar, né? Sim. Peraí, eu me perdi, eu não sei. Não, 3, tá ali. E 2, 1. até 10 a gente sabe, né? Ah, beleza, então fechou. Então, por exemplo, digamos que a gente tem um objeto aqui. Um objeto qualquer. Um bloco. E o tom dele, o tom local dele, a cor dele, é essa aqui. Tá. Que é... Qual que é mesmo? Essa aqui, ó. É 40. Esse é aqui. 40, né? Essa é a nossa posição na escala tonal. E agora eu quero saber o quão escuro vai ser o lado da sombra dele. E o nome dessa técnica já fala tudo, né? Então, o tom que eu tenho que escolher, na verdade, vai ter que ser o tom do meio até chegar a 100% No escuro. preto. É. Tá. Então eu vou pegar esse aqui, ó. Pra fazer parecer isso de uma maneira natural, certo? Uhum. Esse aqui. Na verdade, como eu tô usando tons, assim, não tô usando um gradiente ali, tô usando bem blocado. Ficou um pouquinho contrastante demais pro meu gosto e eu botei 10% do tom local ali de novo, certo? Só pra dar uma amenizada, assim. Mas é que é uma coisa que eu já vejo muita gente errar, assim, de, por exemplo, não saber escolher o tom ali que vai pra aquele lado. E daí, por exemplo, ficar... Sim. Daí parece falso, certo? Ou também no caso que foi o que aconteceu com um de vocês, de pegar o tom vizinho. E daí não é o suficiente pra gente, certo? Embora que esteja funcionando até. Então, é isso aí. Então, eu vou fazer essa relação aqui e vou escolher o tom do meio, certo? E agora eu quero escolher o tom da luz que vai ficar forte. Então, na verdade, em vez de ser meio caminho para o preto, pode ser para o branco também. Tá. Certo? Então, ao invés de simplesmente pegar e botar um branco lá, assim, né? E tipo, não entendi por que não funcionou. A gente pega e faz o mesmo raciocínio para o branco daí. Então, aqui vai ser algo aqui assim. Certo? Uma mistura desses dois aqui. Então, vou pegar esse aqui que é um pouquinho mais claro. E automaticamente a gente consegue ter essa leitura tridimensional. Tá. O resto aqui, nesse desenho, vai ser tudo aquelas questões que a gente falou de bounce light, de oclusão e tudo mais. Então, por exemplo, aqui eu vou imaginar que tem um bounce light ali. Vou pôr um pouquinho de harmonizar isso aqui. Certo? E aqui também, um pouquinho. Mas eu não tô fazendo uma alteração muito grande naqueles tons que eu defini no início, né? Então essa é uma maneira de a gente não ter erro de mostrar essa tridimensionalidade, porque eu vou ter uma diferença de tons contrastante o suficiente para mostrar que eles são diferentes, né? Não são vizinhos. É isso aí. Alguma dúvida? Não, beleza. Não. É um negócio Bem bem mais fácil, simples, assim. O pessoal usa por aí.
Faz sentido. Faz bastante sentido. É um processo bem lógico, assim, bem matemático, né? Mas eu não gosto dele porque, por exemplo, às vezes eu gosto de desenhar as coisas em alto contraste, sabe? Ah, sim, claro. Então, daí, por exemplo, e principalmente para aquela minha aula, a gente começa fazendo isso, né? A gente separa... Sim, o que é escuro do que é claro. Exato. E daí, o que aconteceu no de vocês foi que, por exemplo, aqui tem a sombra, né? Vocês pegaram um tom muito claro, pegaram um tom aqui, digamos aqui. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Esse aqui. Pegaram esse tom e daí acabaram escolhendo esse tom aqui, certo? Sim, Já é o suficiente, mas eu acho que poderia ser mais, assim. Mais marcado. Porque depois eu acho que vocês botaram, por exemplo, esse tom aqui pra sombra. E daí ficou tipo, isso aqui tá mais próximo da luz do que o tom da sombra, né? Então isso ficaria meio estranho. Então, aqui eu vou fazer uma solução bem rápida. Eu peguei o tom da sombra, botei 50% no meu brush e botei ele ali, ó. Então daí ele já ficou mais pra esse grupo, né? É uma questão de agrupamento de tons, assim, e como a gente faz a matriz do nosso desenho, né? Com matriz, eu entendo algo do tipo... O que é o meu desenho, assim, de fato, né? Se eu pudesse transformar ele num carimbo, certo? Seria isso aqui, ó. Aí tem um cast shadow ali e tem um cast shadow aqui e outro objeto ali. Seria só isso, né? Não sei se vocês conseguiram entender esse rascunho aqui. Não. Então, aqui, ó. É só uma esfera. Entendi. E daí tem um cast shadow aqui, ó. Entendi. E daí aqui tem outra caixa aqui. E daí tem o cast shadow. Entendi. Daí isso é o meu desenho, né? Então, por exemplo, essa região escura aqui, ela vai ter um grupo de tons. Então eu vou escolher, esse tom para minha sombra, esse tom para minha form shadow e por aí vai. E daí eu vou ter que tomar cuidado, por exemplo, para o resto dos tons que são do lado da luz. Eu vou ter que tomar cuidado para escolher tons que não sejam tão próximos uns dos outros, porque senão a gente não tem a ideia de contraste, certo? Então, é por aí. Mas é isso. Eu fiz um demo mais demorado disso num Hangout lá. Eu acho que eu já passei o link pra ti, né, Bianca? Passou sim, Tá, daí, não sei se vocês tiveram tempo pra olhar, mas dei uma olhada lá. Não é algo que eu vou cobrar na minha aula, assim, mas é algo que tem a ver justamente com essa questão que a gente falou do... escolher um plano e, certo, automatizar que aquele plano vai ser daquele tom. Tem a ver com esse processo aqui, certo? Tá. É um negócio meio complementar, assim, digamos. Mas é isso aí. Fechou. Tá. Beleza. Então, daqui a pouco eu posto lá as imagens e o vídeo também. Obrigado por terem vindo. Feriado, né? Valeu, Luiz. Obrigado ao tempo que a gente tem pra desenhar as coisas que a gente quer desenhar, né? Então tá. Abraço. Até semana que vem. Valeu, Luiz. Abraço. Até. Tchau. Certo.